Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Hanan Camilo e vamos com esse vídeo dar início a uma série de leitura dos livros de um autor que eu acho maravilhoso, Dostoiévski. A ideia é lermos os livros, as obras desse autor na sequência. E o primeiro livro é esse aqui, ó, Gente Pobre, que é o primeiro romance do escritor russo Fyodor Dostoiévski. Essa obra foi escrita durante os anos de 1844 e 1845 e foi publicada em janeiro de 1846, quando o autor tinha apenas 24 anos. Esse exemplar é da editora Príncipes e foi traduzido por Irineu Franco Perpétuo. É um livro curto, mas a diagramação é ótima para ler e tem as páginas amarelas, que para mim facilita muito a leitura, ajuda bastante na leitura. Esse livro vai trazer como personagens principais habitantes da cidade russa de São Petersburgo do século XIX e começo do século XX. Vai mostrar a realidade de como eles viviam na pobreza ou até abaixo da linha da pobreza. E para começar, não esquece de curtir, se inscrever aqui no nosso canal e compartilhar esse vídeo também para outras pessoas que vão ler e vão conhecer também a obra de Dostoiévski. Esse livro trata-se de uma relação amorosa, mas que tipo de relação é essa? Nós veremos. Toda a história será contada para quem está lendo, será comunicada através de carta entre dois personagens. Um é um funcionário público chamado Makar, ele é copista, redator, e ele provavelmente deve ter pelos seus 40 e poucos anos, 50 mais ou menos. Tá? Ele trabalha em uma repartição pública de São Petersburgo. E o outro personagem é uma menina, uma moça chamada Varvara, que deve ter ali pelos seus 20 e poucos anos. A gente consegue chegar mais ou menos a essa conclusão, porque ela vai trazer algumas memórias dela quando ela tinha 14, 15. Então quando a gente vai juntando, tentando juntar pelo menos as datas, dá mais ou menos essa média. Nós vamos ficar sabendo de tudo o que acontece com esses dois por meio das cartas que estão aqui. Interessante que o jeito que as cartas são escritas deixam claro até os dias que não são mostrados dentro das cartas. Ali eles irão falar do seu dia a dia, dos seus sentimentos, lamentos, desesperos, solidão, medos, histórias do passado e o que pensam no futuro. A maneira que Dostoiévski escreve essas cartas, esses diálogos, é impressionante porque você realmente acredita que esses personagens existem. Mas, como em cada carta tem uma data, nós podemos ver intervalos entre uma carta e outra. E o sentimento que dá é que, quando isso acontece, a gente parece que perdeu alguma coisa. Parece que a gente não sabe o que aconteceu naqueles dias. Mas o conteúdo da próxima carta sempre vai deixar uma luz do que aconteceu nesses intervalos. E dentro desses intervalos vai mostrar, por exemplo, os encontros do Makar com a Varvara, os passeios, as visitas que eles faziam uns aos outros e até situações bem constrangedoras. Quando eu comprei esse livro, eu li em algum lugar que falava de um romance amoroso, como se duas pessoas quisessem se casar e não tinham essa possibilidade, não conseguiam pela situação financeira, pelas dificuldades. Mas eu me enganei, profundamente. Sendo bem sincero, eu não vi romance nenhum. Pelo menos não um romance amoroso como eu esperava pela crítica que eu tinha lido. Eu, sendo bem sincero, não lembro aonde eu li. Aqui eu vejo um homem, um Makar, até querendo ter um romance com essa jovem Varvara. Ele escrevia com todo amor, dando apelidos carinhosos, sempre a chamando pelo nome, pelo diminutivo, dando apelidinhos, tentando com toda a sua escassez encher Varvara de presentes e mimos e coisas do tipo, ao ponto dele se endividar por isso, mas sempre com muito cuidado e sempre como um protetor para essa moça. Vi que o Makar, ele realmente desejava ter algo a mais com Varvara. Não era só um cuidado, mas ele nutria um amor de homem para uma mulher. Vemos, ao longo de todo o livro, o quanto ele se esforça para manter ela por perto, que ela não vá embora e que fique ali com ele,
tanto que ele se muda para poder viver perto dela. Ele mora bem perto, tanto que da onde ele mora ele consegue ver a casa da Varvara, tá? E aí ele sempre toma muito cuidado com os falatórios dos moradores dessa casa, tanto aonde ele morava, que ele morava numa pensão, como ela que morava com uma outra senhora. Ele tinha muito cuidado, porque ela podia ficar mal falada, né? Ainda mais na época. Mas já no início do livro, podemos ver que a maior felicidade dele é quando ele a vê pela janela e acredita que os movimentos que ela está fazendo é ela correspondendo às suas cartas, ao seu amor. Esse é o lado bom da história, porque na verdade, na minha opinião, e essa é a minha opinião, a humilhação e é quase um homem implorando por atenção. Alguém querendo conquistar o coração de quem ama sem nenhum sucesso. Alguém que deseja algo romântico. Macar, ele vai sonhar, ele vai planejar, mas ele não chega nem perto disso com Varvara. E essa é a minha opinião, é o que eu entendi do livro. Se você entendeu diferente, não tem problema nenhum. Pode deixar aqui nos comentários o que você achou, o que você entendeu, como é que você vê esse romance dos dois. Ou você talvez nunca nem levou para esse lado romântico, ou levou, não tem problema nenhum. Só deixar o seu comentário aqui que a gente bate um papo sobre isso. Deixando claro o seguinte, eu não estou falando que Varvara fazia isso de propósito com Macar, ok? Mas ela só não olhava para ele do mesmo jeito que ele olhava para ela. As primeiras cartas de Varvara, a gente vai ver que ela é muito ríspida, muito curta, muito seca, sem demonstrar nenhum carinho e muito menos um amor correspondido para Macar. Ao longo das cartas de Varvara, nós vamos observar que ela vai ficando mais dócil, ela vai ficando mais carinhosa, ela vai demonstrando o quanto ela se preocupa com Macar, como ele está vivendo, como está a vida, as histórias que chegam até ela sobre ele estar bebendo e se endividando. Ela realmente se preocupa com ele e quer ele por perto. Ela pede a sua visita, ela fica feliz quando eles conseguem se encontrar, quando eles fazem passeios, com troca de presentes. Ela tinha um carinho grande por ele. Varvara vai contar também a sua história e vemos como uma menina tão nova passou por tanta coisa difícil. Nessas cartas ela vai mostrar como foi a morte com seus pais, como foi o seu primeiro amor e por que esse primeiro amor não deu certo. E por que a sua saúde é tão debilitada. Vemos a história de uma menina frágil e sem nenhuma perspectiva de vida. Durante o livro, além das trocas das cartas, veremos as trocas de mimos e presente entre os dois e as dificuldades para que isso acontecesse, já que era uma escassez gigantesca. Varvara ama Macar, mas não do jeito que Macar a ama. Isso fica muito nítido para mim. Talvez eu tenha entendido diferente de outras pessoas e não tem nenhum problema sobre isso. Mas é o meu entendimento sobre esse livro aqui. Macar amava Varvara como um fôlego de vida. Ele a via como uma mulher que dava luz à sua escuridão e trazia alegria. Já Varvara, por sua vez, o via como um protetor, um cuidador, quase um pai. Além das histórias principais dos dois, a gente vai ver também os dois contando muito sobre o que acontece ao redor deles. Varvara vai falar sobre a mulher com quem ela mora e também sobre uma parenta dela, que é muito maldosa e que ela tem repulsa dessa mulher. Já Macar vai falar sobre as pessoas também que moram na mesma pensão que ele, pessoas que ele considera amigo, as rodas de conversa que ele tinha, que ele convivia. E ele vai contar também a história de uma família que, por incrível que pareça, vive de maneira muito pior do que Macar e Varvara, por mais que isso seja difícil de acreditar. No final dessa história e dessa troca de cartas, vemos que a situação e a pobreza dos dois personagens principais só pioram. Até quando as coisas parecem que vão melhorar, que vai aparecer uma luz no fim do túnel, mentira, nada melhora. É uma bela tragédia na vida dos dois personagens. Então vai aparecer uma oportunidade na vida de Varvara que pode ser uma mudança radical. Aí nós veremos o desespero de Macar para não a perder de vista.
nunca saberemos realmente se aquela escolha seria boa ou má para os dois. Depois de muita discussão, e Makar às vezes até muito alterado em suas cartas, com o caminho que Varvara estava escolhendo, na verdade era tudo medo de perdê-la. E Varvara também tinha esse medo da escolha dela causar a distância e perder a única pessoa que realmente se importava com ela nesse mundo. No fim, vemos um desabafo emocionante e desesperado de Makar sobre a sua querida Varvara, que vai te fazer ficar pensando nesse livro alguns dias, assim como ele fez comigo. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Vou pedir para você comentar aqui embaixo se você já leu ou tem interesse em ler esse livro, e assim vou saber que você esteve aqui até o final desse vídeo. Espero ter te dado motivos suficientes para conhecer a obra Gente Pobre e para você começar aqui comigo a ler as obras na ordem cronológica de Fyodor Dostoiévski. Espero você aqui nos próximos vídeos. Compartilhe com pessoas também que conhecem a obra desse autor, que gostam desse autor, para que a gente possa criar aqui uma comunidade e discutir sobre os livros, sobre o que a gente acredita, o que a gente aprende, quais são as lições que podem ser geradas através de uma leitura. Então, te convido a se inscrever, a curtir, a comentar, a compartilhar, mas fica ligado aí na nossa sequência dos livros de Dostoiévski. Te espero até o próximo vídeo. Vamos ler?